Meus irmãos, a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Obrigado, pastor Davi. Obrigado ao ministério aqui da igreja por me receber. Estou muito contente. Tenho a grata satisfação de ver aqui o pastor Jeves, que apresentou o trabalho dele. Eu quero dizer uma coisa para os irmãos. A questão social é uma coisa muito profunda e problemática, e o pastor Jeves há muito tempo tem feito isso na cidade. E que vocês olhassem para o carinho, para o que ele disse hoje aqui. Amém, amados? Amém, amém, amados? Amém. Ele é vereador e vai ser deputado pela graça de Deus. Somos gente que trabalha, então olhe com carinho para o trabalho dele e do nosso irmão Patrick, o trabalho que está fazendo. Eu sou pastor da Igreja Esperança Cristã e estou aqui com vocês pelo convite do Patrick, com o consentimento do vosso pastor Davi, claro. E eu estou tendo o prazer de conhecer os irmãos, muitos irmãos. E quando a gente vê pela rua aí, se vocês me cumprimentarem e eu não reconhecer vocês, me perdoe. Porque às vezes eu passo na rua e digo: olá, pastor, digo: rapaz, não conheço, não sei onde é. Eu tenho memória fotográfica muitas vezes, mas não auditiva. Eu não guardo o nome dificilmente. Mas eu lembro de alguns irmãos, como eu lembrei do irmão há pouco, que não sei há quanto tempo eu conhecia. Tenho a satisfação de vê-lo aqui. Eu vou ser breve, porque o tempo está passando muito rápido. E tive uma programação extensa hoje. Qual é o propósito de estarmos aqui hoje? Acredito que este trabalho foi quase que um seminário do Patrick, com o vosso pastor, e agora com um relatório do que tem feito o pastor Jeves. Mas como ele me deu um tema hoje, combatendo o bom combate, eu queria ler com vocês rapidamente, no livro de Timóteo, capítulo 1, capítulo 6, versículo 12. Se vocês quiserem ficar de pé, tudo bem. Se alguém está impossibilitado, como criança, a gente entende. 6,12. Combate o bom combate da fé. Toma posse da vida eterna, para a qual também fostes chamado, e de que fizeste a boa confissão perante muitas testemunhas. Amém. Que Deus abençoe a santa palavra. Pode sentar, meus queridos. Desde que o homem é homem, sempre houve combate. O primeiro combate, todo mundo sabe da história bíblica, se deu no céu, certo? Deus criou todas as coisas perfeitas, os anjos perfeitos, mas Deus deu aos anjos o livre-arbítrio. É por isso que Lúcifer, aquele que envia a luz ou dá luz, ele simplesmente envaideceu-se, ficou soberbo e levantou-se contra Deus. A batalha já começou lá em cima. A batalha não é algo inerente ao ser humano, é algo espiritual muito profundo, que nós temos que estar atentos a isso, porque isso acontece no mundo espiritual, e nós às vezes ignoramos o mundo espiritual, entendeu? Nessa rua transitam pessoas, anjos de Deus e demônios. Eles estão presentes, e um dos intentos de Satanás é frustrar a obra de Deus, porque ele queria glória para si. É por isso que em Mateus 4, na tentação do Senhor, ele leva o Senhor a um monte, e qual a proposta dele? Sai, dê sob a orientação de Deus. Quando ele diz: transforma a pedra em pão, joga daqui para baixo. Satanás não quer que o homem passe, inclusive por algumas provações, ele não quer, porque sabe que quando um passa pela provação e ele se torna vitorioso, sai ileso e glorifica a Deus. Porque como se vai conhecer a fé sem a provação? Se alguém me disser: eu tenho fé, eu vou dizer: mostra-me. O pastor Jeves citou a questão da caridade, do amor, concretizar esse amor, né? Ou materializar este amor através de gestos de caridade e de amor. Ninguém pode dizer: eu sou fiel, se não passou. O Salmo de Davi 23,
dá a impressão que foi escrito quando Davi era pequeno. Não, Davi já tinha passado por tantas tentações e ele sabia muito bem o que estava dizendo. O Senhor me leva às águas tranquilas, o Senhor refrigera a minha alma. Por que águas tranquilas? Porque ele sabe que a ovelha não pode entrar em água corrente, porque se a lã molha, ela morre afogada. Até as águas tranquilas o Senhor me leva. Agora observem que a tentação é algo inerente ao ser humano, e não adianta você pedir a Deus: Senhor, livra-me da tentação, o tempo inteiro. Nós temos que pedir forças e capacidade para passar pela tentação. Certo, queridos? Quais dos apóstolos não foram tentados? Todos passaram por provações e tentações. Então isso provavelmente eu já passei, o vosso pastor, outros que estão aí sentados e estão, quem sabe, passando por conflitos espirituais em suas vidas, e nós precisamos estar atentos, entendeu? Que a tentação é algo que existe e vai existir. Os grandes homens foram tentados, nós seremos tentados, embora na oração do Pai Nosso em Mateus 6, Jesus pede: não nos deixe cair em tentação. Foi um pedido, mas não houve de Deus uma promessa. Por exemplo, a história de Jó. Que história linda, é um livro poético. Jó não sabia que Satanás estava lá em cima reivindicando a pessoa dele. Não sabia. E Deus permitiu que o diabo tocasse em Jó, com a permissão de Deus. E vocês conhecem a história. Ele perdeu tudo, a família, absolutamente tudo. Então o teste para Jó foi quando ele levantou-se e disse: tudo bem, nu saí do ventre de minha mãe, terra, e voltarei. Bendito seja o nome do Senhor. Vocês podem imaginar o que o céu ganhou, o que nós ganhamos com isso? O diabo, o Satanás, quando viu a reação de Jó diante da enfermidade, das perdas materiais, da sua saúde, do desânimo da sua esposa, e os seus amigos que vieram jejuar, orar por 7 dias com ele, e quando viram que nada acontecia, passaram a acusá-lo de pecado. Ele ficou sozinho, mas ele disse: não tem problema, eu sei que meu Redentor vive. Então o combate, meus queridos irmãos, ele existe. Depois que Deus colocou-me no paraíso, quem é que apareceu no paraíso? O diabo. Ele está em tudo que é lugar. Ele gosta de se intrometer nas coisas de Deus. O combate permanece e o combate continua. Lá em Gênesis 3, se não falha a memória, diz o Senhor profeticamente: tu pisarás a cabeça da serpente e ela te ferirá o calcanhar. É o evangelho pronto. Ali esse texto é profético, referia-se àquele que nascido de mulher, fala da pessoa de Cristo. Satanás lhe feriu o calcanhar, levando ao sofrimento na cruz, mas ele pisou a cabeça da velha serpente. Então vejamos que a provação e a tentação e o combate é uma coisa que continua e permanece e vai continuar. E tem pessoas que ficam apavoradas com qualquer provação. Ó Deus, por favor, me tira isso, eu não aguento mais. Irmãos, Efésios capítulo 5, quando fala, Paulo faz uma analogia ao soldado e à vida espiritual. Paulo viu um soldado em sua frente. O que ele diz? Tomai a espada do Espírito. Mas a coisa mais linda nesse texto é esse: tomai o capacete da salvação. A nossa mente tem que estar aberta ao Evangelho. Mente renovada. Transformai-vos pela renovação de vossa mente, diz a palavra. E você tem que ter a consciência de que você é filho de Deus, de que você é filha de Deus,
E Satanás vai dizer o contrário se você tropeçar. Se você cometer um pecado, que é que o diabo disse? Acabou para você. E o pior que muitas vezes, dentro da igreja, não bastando o diabo, tem aquele que condena. É, não é verdade? Mas a coisa que o diabo quer que façamos é que nós separemos o pecador, ou tiremos. Está errado. A Bíblia manda trazê-lo. Eu não sei aonde inventaram a disciplina na igreja. Eu não vejo isso na Bíblia. Romanos diz, 1 Coríntios capítulo 6, manda resolver os problemas aqui dentro da igreja. Amar, curar, abraçar, disciplinar sim, afastar de tarefa da igreja. Mas a tentação do diabo é o seguinte: anule essa pessoa. O diabo diz: afaste a pessoa, tire ela da igreja, humilhe publicamente. Isso é coisa de Satanás. Sabe para quê? Porque ele tem logrado êxito quando nós deixamos a misericórdia de lado. E Deus é tão misericordioso conosco. Deus é tão misericordioso conosco que Ele nos abraça. Vocês por acaso já leram demoradamente a história do filho pródigo? Ele se prostituiu, gastou o que o pai tinha, voltou para casa quase nu, sem dinheiro, sem sua identidade, sem autoestima, voltou derrotado. O pai não perguntou a este moço: onde colocaste o dinheiro? O que fizeste com a tua vida? O pai o abraçou e o beijou. Você pode ter o texto. É o meu filho, está tudo bem, o meu filho está de volta. Este combate, meus amados, que estamos travando com o mundo das trevas, ele muitas vezes não está numa luta assim bem encorpada, está nas pequenas coisas do dia a dia, que estamos vivenciando. O mundo político, por exemplo, há um combate espiritual entre a igreja e o mundo político, porque o reino de Deus é governo. Quando Jesus diz: venha o teu reino, quer dizer, fala governo. Deus quer estabelecer o seu governo de uma maneira visível quando Cristo vier e assentar-se aqui no templo de Jerusalém. Mas hoje Deus quer governar em nós e através de nós. Se Deus não consegue governar em nós, se o seu governo não está em nós, como vamos estabelecer o seu reino no bairro, na vila, no nosso lar? Torna-se difícil. E o combate, este combate que estamos travando, digamos que esse combate extrapola as portas da igreja e também está no mundo social lá fora. Eu sei que o pastor Jebes trabalha com muitos jovens carentes, e os estimula a praticar um esporte ou coisa que é muito importante para eles. Por quê? Porque a vida hoje lá fora, meus irmãos, para quem não tem Jesus, tem muitas oportunidades. E o pior é que às vezes a igreja tem uma mensagem equivocada: meus filhos, lá no mundo não tem nada que presta. Tem muita coisa boa e que dá muito prazer. É por isso que eles correm para lá. Não é? As baladas dos jovens, eles chegam em casa: me divertir. Isso não vai trazer ninguém para a igreja. Nós temos que ser claro: o mundo dá prazer sim, tem coisas agradáveis sim, tem atrativos enormes sim, mas se Cristo está em nós, se nós colocarmos Cristo no coração dos nossos jovens, de uma maneira responsável, e não tornar a vida feia para eles, porque não é. Quando o diabo olhou para Jesus e disse: olha para o mundo, te darei tudo isso se prostrado me adorares. O que ele mostrou para Jesus? Ele mostrou os prazeres e governos do mundo. Tem muita gente aqui assentada, eu acredito, que antes de Jesus fez tudo que não prestava. Eu não sei se tem algum que era assim. Eu não sei porque eu me converti com 13 anos de idade, muito criança na igreja, e não conheci lugares assim que estão muito em evidência hoje. Mas muitas pessoas, pastor, que estão aqui assentadas, talvez, meu Deus, agora vieram para a igreja.
E vocês deviam compreender, então, muito mais do que aquele jovem, porque vocês já tiveram malícia lá de fora, o quanto é importante a tolerância e o amor entre nós. É verdade. Aleluia. Porque uma coisa que o diabo quer, corta, arrebenta. Quando Pedro negou a Jesus, Pedro desanimou, ele foi para o cenáculo, do cenáculo voltou à velha profissão, ele foi pescar, acabou a minha vida. O Senhor aparece a ele no amanhecer. Aleluia! Veja o amor do Pai. É glória! Aleluia! Veja o amor do Pai. Vem cá, Pedro. Tu me amas, Pedro? Ah, te amo. É aí que está o negócio. 3 vezes. Tu me amas? Amo. Quantas vezes perguntou? 3. Por que ele perguntou 3? Porque foram 3 vezes que Pedro disse: não conheço, não conheço e não conheço. E tem que ser 3 vezes para Pedro cair em si. Ele disse: Pedro, vem cá, Pedro. Pedro, pedra, no grego, pedra, fundamento. Vem cá, eu vou fazer você um líder da igreja. Como ele confiou no homem que tinha um temperamento sanguíneo? Como ele confiou no homem que puxou a espada para ferir alguém? Como ele confiou no homem que estava sempre na frente? Eu vou contigo até a morte, eu não sou como eles. Deus usa o temperamento de cada um que está aqui sentado. Você pode ser fleumático, chora à toa. Você pode ser duro. E vamos lá. Deus usa todos vocês. Aleluia! O que nós temos é que ter o domínio, porque o combate, ele existe. Eu sei. Eu já passei por combates. Deus já me revelou em sonhos combates. Entendeu? Deus me mostrou coisas que iam acontecer depois, uma semana, um mês, e aconteceu. Mas esse combate, meus irmãos, ele não está dentro da igreja só. Olha o trabalho social que esses homens de Deus estão empenhados. Uma alma vale mais do que o mundo inteiro. Quando o Espírito Santo falou a Filipe: vai à estrada de Gaza, ele pregou para um homem só. Um homem só. Ele deixou a cidade e pregou para um homem só. Quantas pessoas passam na nossa frente, cambaleante, bêbado, primeira coisa fazer nos afastar. Não é isso mesmo? Ou maconheiro na rua, ou viciado, você fecha a porta, mas não, é deste. Eu ensino na minha igreja: cumprimento viciado, abraço viciado, dê bom dia para aquele que mora à esquerda e à direita. São pessoas dignas de misericórdia. Porque o fariseu fazia diferente. O fariseu dizia assim: ó Deus, Criador, Deus Yahvé, eu não sou igual a esse pecador que está aí. Não é assim que o fariseu dizia? Eu não sou igual a esse pecador que está aí, ó. Eu sou diferente. Coisa triste é quando caímos, né? Nesse raciocínio tão falho. Deus quer que a misericórdia prevaleça e que os nossos atos de amor possam extrapolar a religiosidade aparente. Ele quer que nosso amor alcance as pessoas, não importam quem sejam elas, onde estejam, e é um combate. Nós temos que combater. Essa é uma coisa muito interessante. O apóstolo Paulo diz uma coisa interessante sobre ele mesmo. Ele fala na 1 Coríntios 9:27: mas eu esmurro. Isso não era um autoflagelo. Lembra dos frades? Os frades católicos, hoje nós já não se vê muito por aí, usam aquela batina deles e um cordão que amarravam aqui na cintura. Sabe aquele cordão que usavam? Quando eles estavam cometendo pecados ou em pensamentos, se colocavam numa sala e batiam em suas costas, praticavam o autoflagelo para ver se conseguiu eliminar o desejo carnal. Grande bobagem. Grande bobagem. Isso não resolve. E quando Paulo disse: eu reduzo meu corpo à escravidão, ele quer dizer: eu quero subjugar esse corpo, esses meus desejos, porque eu estou crucificado com Cristo. É um combate pessoal. E o meu inimigo maior não está na cidade, não está no beberrão, não está na política. O meu maior inimigo sou eu mesmo. Porque se eu consigo me vencer, se eu consigo colocar-me atrás da cruz de Cristo,
se eu consigo viver segundo a palavra de Deus, entendeu? Se eu consigo deixar a palavra prevalecer no meu julgamento, na minha vida, no meu olhar, nas minhas ações, então Deus é glorificado e Satanás não terá domínio sobre minha vida e nem sobre a tua vida. É a palavra de Deus, meus irmãos. O Evangelho é coisa simples, mas uns vêm com isso, outros vêm com aquilo, né? Ah, meu Deus! Por exemplo, a questão do servir, querido pastor Jefferson. Por que lá em Atos 6, quando Deus mandou criar o diaconato, o simples diaconato, o que é que falou Paulo e os irmãos? Olha, é o seguinte, eu quero 7 homens, não é isso? Mas para servir a mesa, observe, servir a mesa, o diaconato foi criado porque os crentes helenistas, que vieram dos gregos, eles reclamaram que a igreja estava esquecendo dos famintos, porque as viúvas eram abandonadas e os órfãos andavam pedindo pão. Aí então Deus, pelo Espírito Santo, colocou no coração dos apóstolos para que fizesse um corpo de diáconos, para servir a mesa, E sabe qual eram as qualificações desses homens? Eu quero esses homens cheios do Espírito Santo. Amém. Para servir a mesa. Veja a importância da obra social. Só tendo o Espírito Santo teremos a sensibilidade para ver a dor dos outros. Aleluia. A misericórdia, ela vai aparecer. Amém. Só Deus pode fazer isso em nós e através de nós. Aleluia. Veja como é interessante essa palavra. Eu penso muito detalhadamente nisso. E para encerrar minha palavra, que o tempo já avançou, lá em Mateus 25, observe uma coisa. Quando o Senhor voltar, Ele vai dizer assim: vinde amados de meu Pai, porque eu tive fome e me deste de comer, tive nu e me vestistes, tive enfermo e foste visitar-me, estava preso e foste ver-me. Ele não vai dizer assim: eu vim, bendito meu Pai, porque eu vou ser do tijolos para construir a igreja. Porque você, ó Hamilton, fundou 40 igrejas na região de Criciúma, foi pastor do Rio Grande do Sul, porque você batizou no Rio Grande do Sul 2.800 pessoas lá no teu ministério. Nada disso. Você viu como é séria essa palavra de Mateus? Eu estive com fome, foi citado pelos dois aqui, o pastor James e o obreiro Patrick. Eu estive com fome, estive com sede, estive nu, estive preso e fosse ver. Senhor, quando é que estivesse preso, com fome, enfermo? Quando, Senhor? É o seguinte: todas as vezes que você fez ou fizeste a um desses pequeninos, você fez para mim. Amém. Você já leu na Bíblia aquela palavra: muito sem saber receber o anjo de casa? Quando era pequenininho, quando era católico, pequeno, fiz a comunhão com 12 anos, eu recebia aquele santinho. Às vezes eu usava o santinho para fazer bafo, brincar de bafo. E todo anjo vinha com asa. Mas esse anjo que a Bíblia fala, ele vem na cor negra, ou como um japonês, ou como um italiano. O anjo, se ele vier com asa, todo mundo recebe ele. Vai vir na forma humana, sujo, cheirando mal, quem sabe maconhado. É assim que veio o anjo na sua casa. E contra vem dizemos: não posso te receber aqui. Porque quem é que não recebe um anjo com asas em casa, com um aréola na cabeça e uma luz fulminante? O mais vil pecador, o prefeito vai receber, o deputado vai receber, a Dilma vai receber, o anjo vai soltar foguete no palácio, todo mundo vai receber. Agora o anjo não vem assim.
Ele vem descaracterizado. Vem uma pessoa comum que vai atravessar a rua e dizer: escuta, eu posso, dê um copo d'água para mim aí? Isto é muito sério. Meu Deus. É tão sério que às vezes nós estamos esperando que desça uma luz, venha em carro de fogo como Elias. Não. Deus vai se personificar em coisas simples.